trabalhar com as indústrias dele lá no Grupo Votorantim. O senhor não era nem simpatizante do PSB, do Partido Socialista? Não, eu fui da esquerda democrática. Fui da esquerda democrática. Eu era socialista, mas não vinculado ao partido. Não me vinculei ao partido, porque houve esse ato na minha vida e eu me afastei. Né? Eu me afastei. Mas, inclusive, na época em que eu fui presidente da UNE, o presidente do diretório da Faculdade de Direito era Marcelo Pessoa, que também era paraibano, sobrinho de João Pessoa. O pai dele, Joaquim Pessoa, era irmão de João Pessoa. E ele foi um dos diretores e foi até presidente do Partido Socialista em Pernambuco, secção de Pernambuco. Agora, o que era essa esquerda democrática? A esquerda democrática foi um núcleo que se alojou na UDN e no Brasil elegeu vários, como por exemplo Hermes Lima, foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro. Domingos Velasco foi eleito deputado federal por Goiás. João Mangabeira foi eleito deputado federal pela UDN na Bahia. E lá no poder e outros com esse nome, eles fundaram então o Partido Socialista Brasileiro, que era a intenção maior da esquerda democrática quando ela se criou e se ajustou dentro da UDN. Porque a UDN, o que era a UDN? Era o que veio a ser depois dos militares aqui, o MDB. Era uma associação política que englobava todos os partidos, todas as pessoas. Então a UDN era uma espécie de partido ônibus. Né? Só tem que depois a grande maioria ficou na UDN. Mesmo criaram-se outros partidos, como Ademar de Barros, o PSP, etc. Mas os três grandes partidos que concorreram em 45 foi Eduardo Gomes pela UDN, Dutra, que era o ministro da Guerra do Estado Novo, com o apoio do PSD, do PTB, do fantástico PTB, né? E do PR, Partido Republicano, que é de Minas Gerais. Essas eram as forças mais conservadoras e que eram que apoiava então o Dutra. Então, o que aconteceu? Nas grandes capitais, como o Rio de Janeiro, aqui em Recife, Olinda, Paulista, Jaboatão, São Lourenço, a vitória de Edo Fiuza foi esmagadora. Foi esmagadora. Luiz Carlos Prestes foi eleito senador por 5 estados, incluindo o Rio Grande do Sul, que ele escolheu, o resto ele renunciou. Mas então, você veja que o Partido Comunista, na época, elegeu uma grande bancada. Quando houve a cassação dos mandatos, houve a cassação dos mandatos dos comunistas, primeiro a cassação do próprio partido. Mas isso não passava, de acordo com os juristas da época, o Ribeiro da Costa, o voto dele foi voto vencido, porque fizeram uma manobra e botaram um sujeito lá que terminou sendo 3-2. 3-2, então, eles teriam que perder os mandatos. Mas quem decidiria isso era o Congresso, o Senado e a Câmara, onde eles estavam. Né? E nessa votação, houve uma divisão de forças muito grande, mas mesmo assim a maioria
do PSD, etc., essas forças, garantiu que fosse cassado do mandato. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça era um pernambucano, Agamenon Magalhães. Certo? Então, quando terminou a votação na comissão, que a grande maioria era do PSD, que era o maior partido, ele mesmo assim passou a presidência para o vice-presidente e disse: eu quero, num momento importante como esse da vida nacional, eu quero proferir o meu voto. Mesmo porque ele era professor de Direito Constitucional, Faculdade de Direito do Recife. Então ele deu o voto dele. Contrário à cassação. Era um voto perdedor. Ele teria que votar, se fosse o voto de Minerva, ele como presidente da... Mas ele fez questão de votar como um deputado. Passou a presidência para o vice-presidente da comissão. E no final ele levantou-se e num gesto, ele jogou em cima da mesa o voto dele, as folhas com o voto dele, e disse: para fazer democracia é isso aí. Agora, para fazer ditadura, eu soube fazer também. Mas a situação hoje é de democracia. Aí ele foi aplaudido e acabou-se. Você veja que nessa coisa toda, o que criava na opinião pública, e não tinha como hoje, só tinha o rádio, mas o rádio eram poucas emissoras que davam as notícias, não tinha essas entrevistas. Televisão não existia, né? E os jornais eram um produto de certas empresas ligadas aos grupos mais conservadores do país. Os diários associados, que era do Assis Chateaubriand, que tinha em todo o país, mas lá no Rio você tinha o Globo, você tinha o Diário Notícias, que era um jornal mais democrático, tinha o Diário Carioca, que também era um jornal mais progressista, vamos chamar assim, mas o Correio da Manhã, que era o grande jornal da época, era um jornal que se batia pela defesa dos ideais democráticos, dos princípios democráticos, etc. E os militares terminaram fechando ele, acabando com ele, quando tomaram o poder em 64. Foi um grande jornal da época. Então, você veja que o mundo da época era diferente no que se chama o conhecimento das questões políticas ou de outras questões por uma grande parte da população. Por isso que era importante na época os comícios. Todo mundo ia ao comício para ouvir os oradores. Hoje em dia não existe mais comício. Você tem a televisão. O comício é apenas uma festa que chamam os cantores para reunir o povo, porque senão ninguém vai. O sujeito vai para ouvir os cantores, né? E no meio dos cantores ele bota o sujeito para falar e tal. E são as mudanças, o problema a sociedade é dinâmica, né? As coisas elas não ficam sem alterar o seu rumo durante os anos. Né? Genibal, eu queria que você registrasse as pessoas que trabalharam com você, né? Na Uni, na época que você foi, vou chamar você de você, né? É que você foi presidente. Nós tivemos os secretários que tinham sido escolhidos, dois deles não moravam no Rio.